Olá, querida, querido. Que o Senhor abençoe os nossos bons propósitos, intua as nossas palavras, ilumine o nosso estudo de hoje. Nosso estudo de hoje é sobre as perguntas 80, 81, 82 e 83 do Livro dos Espíritos. Um capítulo que fala sobre a origem e a natureza dos espíritos. Vamos lá? Pergunta 80. Kardec pergunta: a criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Ele pergunta então se a criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos, quando Deus criou o mundo. Os espíritos respondem: é permanente, quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Interessante, quando a gente observa a teoria da evolução, que tudo evolui, tudo que foi criado, que se tem conhecimento de que foi criado por Deus, passa a ter um processo evolutivo constante. Por isso, os espíritos respondem que a criação dos espíritos também é permanente. Deus não cessou nunca de criar. Interessante isso, né? Muito bem, constante evolução. A pergunta 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Como acontece no plano material, né? Os filhos vêm do pai e da mãe. Kardec perguntou: os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Para ver se provavelmente se haveria alguma semelhança entre a matéria e o plano espiritual. Olha o que os espíritos respondem: Deus os cria como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Então Deus os cria como todas as outras criaturas, à sua vontade, pela sua vontade. Mas, ainda uma vez, a origem deles é mistério. Esse é o grande mistério da vida. Quando Deus começou a criar, os espíritos dizem, em vários trechos aqui do Livro dos Espíritos, que não há como precisar. Isso ainda é um mistério. O mistério da criação. Então, os espíritos respondem que Deus os cria. Né? Então, os espíritos eles não se formam espontaneamente. Ou procedem um dos outros. Deus os cria como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, ainda uma vez, a origem deles é um mistério. Então, os espíritos não são criados espontaneamente, são criados pela vontade de Deus. Mas a sua criação ainda é um mistério. Muito bem. O grande mistério da vida. Na pergunta 82, Kardec pergunta assim: é exato dizer-se que os espíritos então são imateriais? Os espíritos respondem: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem insuficiente? Pode um cego de nascimento definir a luz? Olha a comparação que Kardec utiliza, né? Imaterial não é o termo. Incorpóreo seria mais exato. Então, os espíritos dizem que imaterial, não existe nada imaterial. Não é o termo certo. O termo certo seria incorpóreo, pois deves compreender que, sendo o espírito uma criação, ele é alguma coisa, deve ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, é tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. É tão etérea
que não pode ser percebida pelos nossos sentidos. Então, os espíritos dizem que os espíritos não são imateriais. Imaterial, no nosso entendimento, seria algo que não existe, né? Não, ele é incorpóreo, ele existe. Mas o corpo é tão sutil, quintessenciado, segundo os espíritos, que nós não conseguimos percebê-los com os nossos sentidos. Mas estão aqui nos influenciando muito mais do que imaginamos. E aí tem uma observação aqui. Dizemos que os espíritos são imateriais porque sua essência difere de tudo o que conhecemos sobre o nome de matéria. Uma comunidade de cegos não teria termos para definir a luz e seus efeitos. Nós somos cegos de sentido. Um cego de nascença crer possuir todas as percepções pelo ouvido, o odor, o gosto e o tato. Ele não compreende as ideias que lhe dariam o sentido que lhe falta. Olha, o cego não compreende as ideias que lhe dariam o sentido que lhe falta. Por quê? Porque nada que nós não compreendemos não faz sentido para nós. Só faz sentido para nós aquilo que nós compreendemos. Da mesma forma, com relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos. Não os podemos definir senão por comparações sempre imperfeitas, ou por um esforço da nossa imaginação. Isso me faz lembrar Kirlian. Kirlian, um russo extremamente materialista, fotógrafo, que fabricava máquinas fotográficas. E ele conseguiu, por acaso, e o acaso não existe, ele conseguiu fotografar a aura da esposa dele. E ele começou a fazer experimentos. Ele percebeu que, dependendo do estado emocional da esposa dele, a aura mudava a coloração. Quando ela estava com ódio, zangada, a aura ficava escura. Quando ela estava bem, estava um emocional amoroso, a aura ficava azul, rosa, dourada. Então ele começou a desenvolver um estudo sobre a aura. E dizem que Kirlian visitava, após o falecimento da sua esposa, ele a visitava no cemitério porque passou a acreditar que ela existia de alguma maneira, mesmo após a morte. Desenvolveu um estudo chamado Kirliangrafia, onde se prova a existência de um campo áurico em tudo que existe. Em tudo que existe, qualquer matéria que existe, seja na mesa, nas flores. A mesa parece que não tem vida, né? Mas tem um campo áurico. Então ele criou a Kirliangrafia. Muito facilmente observável na internet. Você põe lá no Google Kirliangrafia e você vai compreender como é que é esse fenômeno. Eu me lembro de um amigo meu, já tem muito tempo, já há muito tempo não o vejo. Ele já tinha um acervo de Kirliangrafia, ele mesmo criou a máquina fotográfica de fotografar a aura dele. Devia ser próximo a Kirlian, né? Em termos de mind, porque ele mesmo criou a máquina fotográfica dele, porque na época era muito caro comprar uma máquina Kirlian, né, de fotografia. E ele já tinha mais de 1000 fotografias no acervo dele. E eu tive a oportunidade de identificar coisas fantásticas, fotos fantásticas, onde ali era inequívoco a prova da existência de que somos seres energéticos, não é? Por exemplo, eu me lembro de uma série de fotos que ele tirou de pessoas portadores do vírus HIV, da AIDS. Então você via a energia da pessoa indo embora.
outras fotos de pessoas obsediadas que você via claramente a interferência de outra energia, de outro campo áurico, no campo áurico da pessoa. E aí, quando ela, depois de tomar passes, etc., orações, etc., e você via que o outro campo áurico saía do campo áurico da pessoa e a energia da pessoa melhorava. Mas olha, de todas as séries que ele mostrou, a que mais me impressionou foi uma série que ele tirou dentro de um centro de Umbanda. Ele pediu à Mãe de Santo se ele poderia ir fotografando a aura dela no momento em que ela ia entrando em transe. E aí, aqueles que não conhecem, a foto Kirlian, por exemplo, você tira a foto do dedo, então aqui fica preto, e em volta uma aura normal, ela é 25% desse lado, 25% desse lado rosa e 25% em cima e embaixo azul. É um campo áurico normal. E no centro fica escuro. Então ele foi tirando essa série de fotos e a gente foi vendo, eu fui identificando como a Mãe de Santo ia incorporando a entidade. Ao final da incorporação, o dedo, né, no caso a foto, estava toda impregnada de um dourado, parecendo um sol lindo, era luz plena. Não tinha nem o ponto escuro mais, que é o mais normal nas fotos Kirlian. Impressionante. Foi a série de fotos assim mais impressionante que eu pude observar. Então, os espíritos dizem que nós não conseguimos perceber os espíritos, porque é uma matéria quintessenciada, né? Então fica muito sutil, muito etéreo e nós não conseguimos perceber. Mas através da foto Kirlian ficou provado, né, que a gente consegue perceber o campo áurico. Eu me lembro também, falando em campo áurico, diz que o campo áurico do Chico Xavier era mais de 200 metros, né? Me lembro um amigo nosso, frequentador do André Luiz, ele era músico, né? Marquinhos. E Marquinhos conta uma vez que ele nasceu num lar espírita, né? Ele estava saindo de uma boate onde ele tinha tocado e viu do outro lado da rua o Chico Xavier saindo de um hotel, entrando num carro. E ele pensou, alguém falou, o Chico Xavier está lá do outro lado. E o Marquinhos falou, eu pensei, poxa, aquele que é o Chico Xavier. E naquele momento o Chico saiu do carro, olhou para ele do outro lado da rua, deu um sorriso, voltou e entrou no carro. Ou seja, o campo áurico do Chico é tão amplo, era tão amplo, continua sendo, né, na espiritualidade, obviamente, talvez mais amplo ainda, que percebeu o pensamento do Marquinhos. Você vê que coisa maravilhosa, né? Maravilhosa. Vamos aqui para a nossa última pergunta, então. Os espíritos têm fim? Pergunta Kardec. Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um termo e se, num tempo dado, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e não retorna à massa de onde saiu, como ocorre com os corpos materiais. Do pó vieste, ao pó voltarás. Aqui ele está perguntando, mas esse pó não é um pó cósmico? Do pó vieste ao pó voltarás? Ou seja, não se junta à massa? É difícil de conceber-se, Kardec ainda, que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Claro, na realidade material tudo tem início, meio e fim. É próprio da realidade material, diferentemente da realidade espiritual. Não é? O que os espíritos respondem então? Existem coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada.
E isso não é razão para que as rejeiteis. A criança não compreende tudo o que o seu pai compreende. Nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Dissemos que a existência do espírito não tem fim. É tudo o que podemos dizer por enquanto. Então os espíritos dizem que somos infinitos. Perceba, a criação é infinita porque Deus não para de criar novos espíritos simples e ignorantes e colocá-los no caminho da evolução, como também a evolução é infinita. Por quê? Porque não há fim. Não há fim. Os espíritos afirmam isso. Isso me faz lembrar esse estudo de hoje, eu o julgo muito reflexivo, no sentido de que nós temos uma análise aqui, que era o que o Kardec tentava parametrizar nas perguntas que ele fez, de nossas três realidades distintas. A realidade espiritual, a realidade mental e a realidade material. A realidade mental fica no meio do caminho, é o que liga, né? O céu com a terra. Então, a realidade espiritual, ela responde à pergunta, não quem somos, mas o que somos. Essa é a pergunta que devemos fazer para nós mesmos, nessa reflexão profunda. Não é quem somos, mas o que somos. E isso é o que vai nortear a nossa visão de mundo. O que é o mundo? O que são essas bilhões de galáxias no nosso entorno? Para que existem? Para que eu existo? Qual a finalidade da minha existência? Então é o que somos, não quem somos. Então pergunta da realidade espiritual. A grande reflexão é perguntar o que somos. Somos energia. É essa a conclusão que todos nós vamos chegar. Uma energia em sintonia com toda a energia do universo. Chegaremos à teoria da unicidade, onde todos somos um. Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. Então a realidade espiritual responde o que somos. A realidade mental já responde o que nós pretendemos nos tornar. Então a realidade espiritual é a realidade dos desejos. A realidade mental é a realidade das intenções. Como eu vou fazer para chegar? E a realidade é a realidade das alternativas, né? A realidade mental é a realidade das alternativas. Porque quando a gente está na realidade espiritual, só existe um caminho. O caminho do meio. O Tao fala muito sobre o caminho do meio, né? Só existe um caminho, o caminho do meio. Aliás, Jesus afirmava isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não falava eu sou um caminho. Ele dizia eu sou o caminho. O caminho que nos leva à fonte inesgotável de recursos, ao nosso Pai maior, ao Deus Criador de tudo e de todos. Então, é esse o caminho, por isso que a pergunta é o que somos e não quem somos. A realidade mental própria, né, nos acompanha no mundo físico. Então nós estamos na realidade espiritual, é um caminho só. Quando a gente cai no mundo físico, o mundo da dualidade, aí vem a dúvida. Certo e errado. E aí a gente fica na dúvida. E essa dúvida, por vezes, nos paralisa. Nós perdemos, na materialidade, aquela conexão primal da espiritualidade. Então, nós na materialidade
passamos ao quê? A buscar, a nos reconectar com essa fonte nutridora de vida, né? Que é a luz plena, Deus. Então a realidade mental, ela, por vezes, atende só a matéria, né? E esquece de atender a nossa realidade espiritual. Então toda vez que isso acontece, a gente se desconecta. E no que se desconecta, perde o seu eixo, perde o centro. A vida fica muito ruim, quando a gente só busca o poder, né? Que é próprio da realidade material. Por quê? Por que tudo aqui acaba sendo ruim no sentido de ser limitado? Porque tudo aqui tem início, meio e fim. Então toda a felicidade aqui é efêmera. Todas as conquistas são efêmeras. Se não for conquista da alma, se não for conquista do espírito, é efêmera. É efêmera. Né? Por quê? Porque o poder aqui é o poder posicional. Na materialidade, é o poder posicional que a gente busca. Na espiritualidade, é o poder pessoal. É luz no caminho. Né? Quando Madre Teresa de Calcutá olhou para aquele empresário que visitou sua obra, o empresário muito rico estava com depressão e diz: Madre, eu não faria isso que a senhora faz por dinheiro nenhum no mundo. E ela vira para ele e fala: nem eu, meu filho, nem eu. Isso é poder pessoal, é luz no caminho. Transforma mentes e corações, né? Dá um koan no cérebro daquele empresário. E a realidade material? A realidade material responde quem somos. Aí sim, que é o que nos tornamos. Então, realidade espiritual, o que somos. Realidade mental, o que pretendemos nos tornar. Realidade material, aquilo que nos tornamos. O bom disso é que quando a gente faz essa reflexão e começa a perceber que nós temos uma realidade espiritual para administrar no mundo físico, ou seja, nós temos a oportunidade de trazer o céu para a terra, de trazer a nossa espiritualidade e adotá-la na materialidade. Essa é a finalidade de estarmos aqui, que é aprender a amar, aprender o caminho de volta para casa. A gente pode ressignificar toda a nossa vida. Então, por mais que nós tenhamos nos tornado algo insatisfatório para nós mesmos, nós temos a possibilidade de que, em ressignificando os nossos valores e a nossa visão de mundo, que está na realidade espiritual, lembra que eu falei visão de mundo? A gente pode encontrar um sentido para a nossa existência, a partir daí criar um propósito de vida que está na alternativa de escolha mental e nos tornarmos coisas mais... Nos tornarmos coisas não, mas nos tornarmos seres humanos mais humanos, mais dignos da nossa existência, para que a gente passe a ter uma existência que nos orgulhe. Qual é a existência que nos orgulha? A existência que a gente constrói legado, a existência que a gente se torna efetivamente imortal na Terra. Como se tornar imortal na Terra? É o dia que a gente for embora, a gente fazer falta. E a gente se torna imortal na mente e no coração das pessoas. Assim, são os líderes espirituais que desenvolveram o seu poder pessoal, que trouxeram a luz para a Terra. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, tantos outros que, embora estejam na espiritualidade, continuam materialmente influenciando a nossa vida, nossa mente, nossos corações. Eles estão vivos, eles não morreram. Efetivamente, nós espíritas sabemos que ninguém morre mesmo. Mas nesse caso, eles continuam, entre aspas, imortais, não é? Porque continuam nas nossas mentes e nos nossos corações. Continuam impactando as nossas consciências. Então que possamos, né, diante dessa consciência que tomamos hoje, que somos espíritos eternos e a nossa existência real, que é o espírito que somos, é eterno e a evolução infinita, todo dia é dia de recomeçar. Que possamos recomeçar
com uma mente mais útil e produtiva para a nossa vida e para a humanidade. É isso que o mundo espera de nós, não menos do que isso. E Jesus nos asseverou: coragem, eu venci o mundo, comigo também vencerás. Nós precisamos de muita coragem para enfrentar o mundo físico, porque é pedra após pedra que nós temos para administrar. Mas se nós temos a consciência que somos espíritos eternos, fomos criados por Deus, sendo Deus onipresente, onisciente e onipotente, nós não podemos, em hipótese alguma, deixar de ter a certeza de que Deus é por nós. E com coragem venceremos também o mundo. Um dia venceremos o mundo. Temos o exemplo de Jesus para seguir. Meus queridos, minhas queridas, que a nossa consciência hoje possa ter expandido um pouquinho mais e que possamos buscar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, afirmou o Mestre. E conhecer a verdade é fazer o caminho de volta para casa. É buscar as razões e os motivos dentro e não fora. Dentro da nossa própria luz, da nossa própria sabedoria. Porque se somos criação do Criador, a sabedoria está dentro, não fora. Então que possamos refletir e tornar nossas ações melhores para o mundo. Melhores para o mundo. Eu sei que você quer, nós também queremos, Deus então quer. Jesus aguarda que cada um de nós faça a sua boa parte na medida da expansão da sua consciência. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Que possamos nos amar mais, irmãos, e transformar o mundo naquele mundo que queremos a partir das nossas ações. Que Deus continue abençoando os nossos propósitos nobres e que possamos caminhar em paz e confiantes de que Ele não nos faltará, nunca, nunca nos faltará. Um grande abraço para vocês e até o próximo encontro nosso. Fiquem em paz.